sabe que existem outros mais sutis, mas que têm uma importância grande, talvez as pessoas não se deem conta. Aquele chamado hormônio do bem-estar, hormônio que as pessoas chamam de hormônio, né, a gente já Sim. sabe que não é bem hormônio, hormônio da felicidade e tal, tem lá endorfina, serotonina, né, e tal. Então, essa linha aí eu queria, então, puxar aqui, não sei, o Arnaldo pode complementar, mas queria entender como é que isso é importante, por que que as pessoas deviam atentar para isso, e por que que eventualmente as pessoas até nem se dão conta, porque, por exemplo, eu tiro por mim. Em condições regulares, nos exames periódicos, nos exames normais, esses exames, esses hormônios não são medidos. Eu nunca eu nunca vi medição minha, olha que eu faço exame Sim, periódico a vida toda, nunca sim. vi medição minha desses hormônios. Por que que não é feito? Se esse negócio é importante para que a pessoa tenha uma sensação boa, de bem-estar, etc e tal. Então, queria ouvir, não sei, Arnaldo, se você É basicamente isso, uma curiosidade. Por que que quando a gente faz exame periódico, né, isso que ele estava colocando, isso não vem à tona, ou se isso é apenas algo complementar, se necessário, dependendo de cada situação? Pronto. Pois é. Ó, na verdade, sim, são hormônios, são os neurohormônios. Então a gente tem, assim, a classe dos hormônios sexuais, né, que inclui a testosterona, e os neurohormônios, que é a serotonina, a dopamina, o GABA, a noradrenalina, são neurohormônios. Tem a Bom, ocitocina que se fala tanto hoje. perfeito, ocitocina, outro Nossa, tá aí. neurohormônio muito importante. São os hormônios a neuroquímica do bem-estar. Porque o bem-estar, a saúde mental e emocional, ela não é só o meu pensamento. Eu tenho uma neuroquímica que regula também. Elas são, vamos dizer assim, elas atuam sinergicamente, tá certo? Por que que a gente não mensura? Porque não temos métodos eficientes. É, né? Basicamente é isso, tá? Não é que não é importante, mas não temos métodos eficientes. Quando a gente vai dosar serotonina no sangue, eu tô vendo um retrato ali de um momento que pode dar um resultado que não é a realidade, por exemplo. Serotonina cerebral é um nível, no sangue é outro, então não é prático pra gente pedir esses hormônios via sangue ou qualquer outro método até hoje, né? A medicina tá avançando, mas Avançando. hoje a gente não faz exame para isso. O exame, para a gente ver a alteração de neurohormônio, é um exame clínico, né. Uhum. Hoje eu criei um exame, uma metodologia, que é um questionário, né, de avaliação clínica de neurohormônios, de neurotransmissores. Então a gente vai buscar ali quais são os efeitos ou as sensações, relativa àquele neurohormônio, por exemplo, serotonina, a gente vai fazer um questionário clínico e a Sim, gente vai fazer uma pontuação, no final a gente tem certo. um resultado. E a gente consegue fazer uma mensuração clínica de uma deficiência leve, moderada, Uhum. intensa ou não, esse neurotransmissor parece estar normal em você, né. O interessante é porque, como na medicina a gente fala, né, a clínica é mandatória. Então o exame clínico, ele é muito fidedigno e confiável, né, então Ele é é isso que a gente soberano, tem. então? Soberano. Soberano e não há dúvidas, né, desde que a gente faça uma boa avaliação. Agora, é importante, olhar, assim, a maioria dos profissionais não vão talvez fazer um teste específico como este, com o score, mas ele vai ter às vezes, né, já vamos dizer, uma vivência clínica que ele vai saber. O que você está Da falando aqui reclamação do é uma paciente. deficiência de serotonina, eu tenho uma alteração de humor, eu tenho comer emocional, eu fico buscando carboidrato, eu tô mais apático, então a gente tem as características e a gente sabe, deficiência de serotonina, né. Outro neurohormônio, a dopamina, né, que hoje tem se falado muito, né. Então o paciente, ele tem baixa energia, ele tá com problema de memória, e várias outras, né, então assim, não são 3 perguntas, são várias, pra gente dizer: "Não, aquilo é da dopamina, da baixa de dopamina", né. Então é mais uma ferramenta de screening de saúde, né, esse teste que a gente faz. Então, eu costumo dizer que, assim, pra gente entender um pouquinho do papel e da importância dos hormônios, tanto os hormônios sexuais quanto os neurohormônios, a gente tem que entender, eu costumo dizer assim: nós somos formados por várias orquestras, tá certo? E os hormônios são os maestros. Agora imagina se eu não tenho um maestro adequado naquela orquestra, ou suficiente, a orquestra está sem maestro. É, Pode até sair um show, mas não vai sair como seria com um maestro.
né? Então, eu digo que a base, né, as moléculas bases do nosso funcionamento são os hormônios. Tanto os neurohormônios quanto os hormônios sexuais, e eles têm interação entre si. Então, a mulher, por exemplo, quando ela está na menopausa, né? Quando ela entra em menopausa, 80% delas vão evoluir com depressão e ansiedade. Por quê? Porque o estradiol, que está baixo, tem conexão com a minha serotonina. Então, sem estradiol, eu também baixo serotonina. Então, tá tudo conectado, né? E aí, a gente falando um pouquinho, né, dessa parte aí do desequilíbrio hormonal, principalmente com a senilidade, que a gente vai ver principalmente nas mulheres, né? Porque a mulher tem um marco ali, a menopausa. Porque ali, menopausa, pausou tudo, não tem nada, não tem nem 1%, né? Ali a gente não tem nenhum hormônio do tipo estradiol. Alguns já vão descer também a progesterona, e a testosterona já caiu mais de 50%. Tem que entrar reposição aí. Tem que entrar. Mas por que eu tenho que fazer reposição hormonal se antes a minha avó não fez, a minha mãe? É. O que acontece? A expectativa de vida mudou. Aham. A expectativa de vida da mulher já foi 38 anos. Ou seja, quando ela entrava no climatério, ela já morria. Por que fazer reposição hormonal? Mas hoje, as mulheres, gente, 50 anos, tá no auge da carreira. Você consegue ver isso, né? Claro, E aí? Só que aí ela tem muita perda. Ela poderia estar bem melhor se ela fizesse uma reposição hormonal eficiente, com critério, né? E é isso que a gente fala muito. Então, é por isso a expectativa de vida mudou. Então, as mulheres hoje ainda trabalham até mais tarde, né? Às vezes inicia novos relacionamentos, precisa de uma libido, precisa de energia. A vida tá continuando. Só que as moléculas mestras, o maestro da orquestra, a orquestra sem maestro, Isso, vai funcionar direito, vale. né? Então hoje a gente fala muito entre gente que trabalha muito com a parte hormonal, que a gente tem esse dever dessa conscientização e de fazer essa desmitificação também da questão da terapia hormonal, que antes se achava que podia gerar câncer, que isso, que aquilo, né? E assim, a ciência já mostrou já pra gente, nós temos estudos muito seguros que embasam nossa conduta de reposição hormonal, que o hormônio, na dose certa, para a pessoa certa que precisa, só tem benefícios, né? Aí, doutora, mas eu queria complementar agora da minha curiosidade mesmo, vamos lá, porque essas questões mais da área sexual, você vai pegar essa coisa da menopausa e tal, a gente sabe que as mulheres e tal, reposição de hormônio já é comum, já está bem absorvida de certa forma e tá legal. Mas esses outros aí, que são os neurohormônios que você mencionou, né? Esse que o pessoal diz que são os hormônios da felicidade, hormônio do bem-estar. Quando se detecta que há um déficit, né? Se há um déficit é porque, inclusive, que a pessoa não está produzindo, porque a gente sabe que organicamente, metabolicamente, era para estar sendo produzido. Mas vamos imaginar, diagnosticou que há um déficit ali e a pessoa quer estar bem. A pessoa está envelhecendo, está sentindo que as baterias estão todas descarregadas, está perdendo incentivo, perdendo Tem que repor o pique. os Pois é. neurohormônios. Então ele, poxa, tá bom, aí vai lá. É possível, então, trabalhar essa reposição para isso, mesmo esses que são, assim, você não tem no exame de sangue tão preciso, Perfeito. mas que vocês conseguem diagnosticar que há uma carência. Sim. E aí consegue fazer? Conseguimos, Como é que é da isso? mesma forma que a gente faz com os hormônios sexuais. Então, primeiro a gente tem que pensar qual é o nível da deficiência. É leve? Quando é uma deficiência leve, eu vou estimular o comportamento dele para estimular a produção endógena, tá? Quando é uma deficiência moderada, severa, e principalmente quando o paciente está em sofrimento, a gente vai entrar com uma reposição neuroquímica deles, né? E a gente tem, então, os ativos que são precursores, né, desses neurohormônios, e também nós temos as medicações que são as transportadoras, vamos dizer assim. Às vezes a gente usa só o precursor, às vezes a gente faz uma associação de um com o outro, dependendo da gravidade, né? E assim a gente consegue equilibrar esses neurotransmissores do paciente, tá? Então, geralmente eu faço isso de uma forma muito personalizada. Eu gosto de manipular de acordo com a necessidade do paciente. Porque às vezes a deficiência dele é de GABA, dopamina e serotonina. Então eu vou fazer uma manipulação para aquilo, às vezes específica.
Às vezes a deficiência do outro é só a serotonina, tá? Então eu gosto de fazer essa personalização, porque quando eu faço assim, eu evito efeitos colaterais nos pacientes, porque a gente sabe que, né, quando eu tô falando de repor neurotransmissor, vocês vão lembrar aí, fluoxetina, sertralina, todos são Sim, medicações que a sim. tentativa é melhorar os efeitos desses neurotransmissores. Mas o que que acontece? Esses medicamentos, eles vão pegar a molécula de serotonina e colocar junto ali da fenda sináptica para ter o efeito positivo. Só que isso aqui não é fisiológico. Então eu posso ter o quê? Efeitos colaterais. Uhum. Então essa classe eu tenho que usar com mais moderação. E eu consigo porque eu tenho um precursor. Eles juntos, eu já tenho o efeito desejado sem o efeito colateral. E Poxa, que sem, por legal. exemplo, às vezes aquele risco que todo paciente tem. Eu vou ficar dependente, eu vou, né? Isso é uma outra história, depois a gente fala sobre um capítulo da história de existe ou não dependência a remédio, mas assim, né, o que que existe? Você ter alguns efeitos, né, dependentes do remédio. Enquanto tá tomando, você vai ter. Tirou o remédio, você não vai ter, né? E Tá? esse tipo de reposição aí, essa área, assim, eu acho que pra gente que está nesse mundo do envelhecimento, e tal, isso para mim me parece de uma relevância fundamental, altíssima. E aí eu, assim, perguntando mais, é, essa, isso é uma coisa, a medicina vem descobrindo isso, é coisa mais recente, isso é coisa já vem, já tem muito tempo que já vem atuando nessa área dessas reposições, desses tipos de neurohormônios aí. Olha, a psiquiatria, né, é a parte médica que iniciou, né, o tratamento, os estudos, essa parte dos neurotransmissores. Mas agora a gente tem uma nova vertente aí, que é a medicina mental integrativa, tá? Porque a medicina integrativa, ela vai ter um olhar mais holístico e abrangente. E não só o olhar no tratamento medicamentoso. Certo. Por quê? Esses neurotransmissores, eu consigo estimular eles através do estilo de vida e de determinados comportamentos. Uhum. Um exemplo, paciente com falta de GABA. Como que ele vai se apresentar? É ranzinza, é irritado, não tem paciência. Isso é falta de GABA. É, né? Qual que é um método aí comportamental que estimula GABA? Meditação, a yoga. Toda técnica relaxante Sim. vai elevar o meu GABA, porque o GABA é o neurotransmissor do relaxamento. Tá? Então, assim, é um ponto. Então, a medicina integrativa vai trabalhar isso. Agora, se ele tá em muito sofrimento, a gente entra também com Boa, a reposição boa reposição. química, tá? Para ele sair do sofrimento e depois, obviamente, às vezes, a maioria das vezes a gente retira, ele fica com o comportamento.